Olá, amigos e amigas, sejam todos bem-vindos ao nosso Momento com Deus, Evangelho Diário, Marcos, capítulo 11, dos versículos 11 ao 26. Depois que Jesus saiu aclamado pela multidão, entrou no templo de Jerusalém e observou tudo. Mas, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12 apóstolos. No dia seguinte, quando Jesus e os apóstolos saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe, ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, viu somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que Jesus disse. Quando chegaram em Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores e os compradores do templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo. E ensinava o povo, dizendo: está escrito que minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. No entanto, vós fizeste dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres, ao ouvir isso, começaram a planejar uma maneira de matar Jesus. Mas tinha medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao amanhecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha: levanta e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação. Colocando esta palavra na nossa vida, nesta reflexão de hoje, podemos ter uma lição de vida, uma boa reflexão, que na verdade somos nós hoje, as figueiras, que cuidamos muito da aparência, nos ocupamos com o teor da nossa aparência externa e nos ocupamos com ter conhecimento das coisas temporais. Nós ficamos preocupados com as coisas que passam, que são passageiras. Desejamos ser instruídos, sábios, e por isso nos tornamos admiráveis aos olhos humanos, porque valorizamos demais as coisas humanas, as aparências externas, as folhas verdinhas dessas figueiras
desta figueira citada hoje no Evangelho. A nossa roupagem tão linda, nos preocupamos com estas coisas, com o visual físico. Mas, na verdade, interiormente, continuamos áridos, areia, pura areia, e sem nenhuma serventia, porque estamos vazios por dentro. Quem se preocupa demais com as coisas de fora é porque estão vazios por dentro. Revestimos-nos de uma capa atraente, de uma casca linda, porém nunca alcançamos o tempo de dar frutos para Deus. E Jesus pode passar por nós e ver apenas a nossa roupagem, o nosso exterior, e ver que nós não estamos dando frutos. Jesus procurou frutos na figueira e lá só encontrou folhas verdes, bonitas, pois não era um tempo de figos. O Espírito Santo é que nos faz produzir frutos em todos os tempos. Não tem tempo ruim para o Espírito Santo se nós estivermos com ele dentro do nosso coração. Nós produziremos frutos através de caridade o tempo todo. E Jesus vai encontrar esse fruto qualquer momento, qualquer estação que ele passar por nós. Jesus também olha para nós hoje, como ele olhou para aquela figueira, para ver se matava a fome dele, e não achou figos. Façamos de tudo para que Jesus ache frutos no nosso coração. Ele olha para cada um de nós hoje com fome dos frutos, do seu Espírito em nós. No entanto, porque nós deixamos de invadir pelos vendilhões, nós deixamos o templo do nosso coração ser invadido pelo comércio, pelo mercado. O templo do nosso ser se tornou um covil de ladrões, como Jesus menciona no Evangelho, porque nós estamos cheios de maldades, estamos cheios de ambições, de egoísmo. São os vendilhões dentro do templo do nosso coração. São os maus pensamentos, as maquinações, a vaidade, a falta de perdão, o sentimento de vingança, etc. Confundimos o que é do Espírito com o que é da nossa humanidade. O mesmo até com o que é demoníaco. Se envolvemos, às vezes, até com coisa que é do demônio. Muitas vezes tem cristãos que acendem uma vela para Deus e outra para o diabo. Temos que tomar muito cuidado com isto. Por isso nós, como a figueira, secamos e nos autodestruímos. Porém, Jesus nos dá o alento. Tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebeste, e assim será. Então ele nos dá esta expectativa, esta esperança. Se nós crermos no seu Filho, no Filho de Deus, o enviado de Deus, nós receberemos os nossos pedidos e o que nós precisamos. Na nossa oração, precisamos suplicar o fruto do Espírito Santo, que nos capacita a perdoar, a amar, a vivenciar o Evangelho, para produzir os frutos que Jesus procura em nós. Quando Jesus procurar esses frutos em nós, façamos de tudo
para que ele não encontre um oco dentro de nós, um vazio dentro de nós, mas que nós estejamos cheios do seu espírito de amor. Caríssimos amigos e amigas, como está o templo do teu coração? O que você propriamente tem pedido através de sua oração? Quais são os frutos que você tem para matar a fome de Jesus? A sua casa é uma casa de oração ou uma casa dos vendilhões do templo? Deus abençoe você.